em outro momento, que a gente saiu do leitinho, agora a gente está no feijão com arroz. E aqui uma leitura de um livro desse requer assim uma certa compreensão de outros aspectos, mas eu tenho certeza que a gente vai lendo, entendendo o que está sendo dado nas aulas aqui, com o tempo a gente vai entendendo com maior clareza aquilo que está aqui no livro. Essa semana eu conversava com uma pessoa que dizia para mim: pastor, tem momentos, né? Cada livro tem seu momento. E a gente às vezes vai ler um livro e a gente não compreende porque ainda não é o momento de ler ele. A gente precisa de uma certa bagagem, experiência, e talvez você esteja sentindo isso. Se você estiver sentindo isso, eu digo a você: não se preocupe, não desfaça, pelo amor de Deus, do livro, né? Aguenta aí um pouquinho mais, porque vai chegar o tempo que você vai entender tudo com clareza aqui. Mas atente para as lições que serão ministradas aqui, reveja em casa depois na internet, para você poder compreender esse conteúdo que é extremamente importante. E hoje a gente vai então para o capítulo 5 do nosso livro. Eu queria que você abrisse no texto áureo da nossa lição nessa manhã, lá em João capítulo 6, versículo 39. João 6, 39. Hoje o tema da nosso estudo será o entendimento das alianças em toda a Bíblia. Então, quem encontrou o texto de João 6, 39, fique de pé. Vou colocar aqui o texto. João 6, 39. Deixa eu só colocar aqui Ok, então vamos lá, vou fazer a leitura desse texto. Eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos, João 6,39. Quem não recebeu ainda o questionário para poder depois você avaliar seu conhecimento, questionário para a gente fixar um pouco mais também o conteúdo, você pega com Gonzaga aí, tá bom, meus irmãos? Diz assim o texto, eu vou ler uma vez, depois nós iremos ler todos juntos. João 6, versículo de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Vamos repetir todos juntos? E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Oremos ao Senhor. Pai, te pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa mente, dá-nos entendimento para compreender esse estudo que será nessa manhã ministrado. Pai, que não fique apenas em nossos ouvidos, mas desça ao nosso coração e que se transforme em ações, Senhor, de reverência, de amor, de louvor ao Teu nome, por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, assim eu te oro, assim te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Presbítero Gesso, seja bem-vindo. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade à série de estudos que temos tido acerca da teologia da aliança. Hoje é o nosso quinto estudo, na verdade o sexto, porque no anterior o nosso irmão Pedro ele dividiu em duas partes para a gente ver aquela questão da nova aliança, né? E aí hoje, depois desse estudo, nós devemos aprender algumas coisas e eu gostaria de pontuar para vocês inicialmente para a gente poder entender a estrutura geral do que nós iremos expor aqui nessa manhã. Então, primeiramente, depois desse estudo, nós compreenderemos as três grandes alianças que sintetizam, né, que abarcam todas as demais alianças da Bíblia. Nós já vimos que existem várias alianças feitas com Deus e os homens no decorrer da história. Primeiramente, Deus fez aliança com quem? Com Adão. Depois, Noé. Depois, quem vem? Abraão, Moisés, Davi e aí a aliança, a nova aliança através de Cristo Jesus, que nós vimos na semana passada. E aí, na história, nós encontramos
6 alianças, mas existe uma aliança que é feita na eternidade entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é chamada aliança da redenção. Então, essas alianças nós vimos todas elas. E aí, o que é que nós iremos fazer hoje? Nós iremos perceber que, olhando de uma forma mais panorâmica, mais ampla, nós podemos resumir essas seis alianças, na verdade, 7 alianças, em 3 grandes alianças. E aqui eu coloquei no quadro para vocês quais são elas: a aliança da redenção, a aliança da criação e a aliança da graça. Então, a gente vai agora, vimos por uma abordagem, agora nós iremos ver por uma outra abordagem mais ampla, que envolve todas as demais, todas as alianças que a Escritura traz para nós, tá bom? Por que a gente trata esse tema aqui? Por que é importante a gente saber essas 3 grandes alianças? Porque quando vocês estiverem lendo outros livros, ou escutando um pregador, alguém ministrando algum estudo, e aí ele diz bem assim: isso aqui faz parte da aliança da criação. Aí você, poxa, mas a gente não viu essa aliança da criação, a gente viu a de Adão, a de Noé, não vimos com esse nome criação, nem muito menos aliança também, como é chamada essa aliança aqui, ó, aliança das obras, né? Então vocês podem ouvir alguém falando sobre isso e dizer: poxa, mas eu não ouvi falar sobre isso, né? E aí você vai entender que aqui, quando se fala da aliança da criação das obras, diz respeito a uma série algumas alianças que estão envolvidas dentro dessa questão da aliança da criação. Eu vou explicar para vocês melhor no decorrer do estudo. Além disso, também, depois desse estudo, nós devemos compreender a necessidade, né, de entender as alianças de forma consistente, né, e também ver as implicações disso para a nossa doutrina. O que é que isso tem a ver com aquilo que cremos, com aquilo que acreditamos? Então, a gente vai entender esse aspecto também, e aí entender a doutrina de forma consistente. O que é que eu quero dizer com consistente? Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa, né? A gente quer dizer o seguinte, que uma vez que a gente entende que algo é doutrinário, fazemos uma afirmação sobre alguma doutrina ou daquilo que cremos na Escritura, nós não podemos crer em outra coisa contrária àquilo que a gente crê, né? Por quê? Porque não vai ser inconsistente. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem integridade. Ele diz uma palavra aqui, aí lá na frente ele diz outra palavra contrária àquilo que ele disse, não é? Uma pessoa dessa não tem consistência de caráter, não tem integridade. Então, a doutrina bíblica, ela precisa ter o quê? Integridade. Ou seja, se Deus diz alguma coisa numa parte, ele não pode contradizer o que ele diz em outra parte. Então, nós iremos compreender de que forma as alianças, elas têm consistência. Porque uma vez que nós afirmamos alguma coisa doutrinariamente, isso tem implicações na nossa vida e naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala, por exemplo, da doutrina da eleição, né? Deus elege na eternidade, a palavra do Senhor diz que Deus nos elege na eternidade em Cristo Jesus. Então, Deus eternamente nos escolheu em Cristo Jesus. Uma vez que nós cremos assim, porque a Bíblia nos ensina assim, que implicações tem isso na doutrina? Tem muitas implicações, principalmente na nossa salvação, na maneira como a gente crê na salvação. Uma vez que Deus é quem elege, Deus é quem conhece, Deus é quem determina, né, com antecedência os seus eleitos em Cristo Jesus. Aqui na história nós veremos o quê? O cumprimento daquilo que Ele decretou eternamente. E isso tem implicações, porque a gente pode estar achando que a gente pode fazer o que só Deus pode fazer, né? Ou tomando até mesmo o lugar de Deus em alguns julgamentos, juízos que fazemos. Então, a gente precisa ter essa consistência doutrinária, tá bom? Então, eu dividi aqui em três partes aqui. Por favor, essas baterias hoje estão de brincadeira. Nós iremos na
Ok. Então nós iremos frisar nessas 3 alianças aqui, que é o conteúdo que nós iremos aprender aqui nessa manhã. Antes da gente prosseguir, vocês que têm lido, que têm tentado, buscado a compreensão daquilo que temos falado, que temos ensinado na escola dominical, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam um entendimento maior antes da gente prosseguir? Algum de vocês na leitura em casa, na compreensão, sentiu alguma dificuldade, queria uma maior compreensão sobre algum dos temas que a gente já tratamos aqui? Não? O silêncio de vocês é uma bênção, né? Porque se vocês não perguntarem, não tem, então vocês entenderam, porque vocês estão estudando, vocês estão compreendendo, então é uma maravilha, tá bom? Meus irmãos, então vamos lá, mas se tiver, não se constranja não, a qualquer momento você pode perguntar, você que está em casa também, os irmãos estão acompanhando em casa, pode colocar nos comentários aí, no final os meninos vão passar aqui para a gente poder fazer as colocações, tá bom? Até agora, meus irmãos, nós tratamos as alianças de forma microscópica, né? O que quer dizer isso? Todas as vezes que nós falamos sobre aliança, vocês perceberam que a gente foi examinar cada personagem bíblico. Então, como foi que Deus fez aliança lá no Sinai? Lembra que a gente falou sobre isso? Então a gente foi ver como era lá no Sinai, o que foi que aconteceu, se tinha realmente lá o padrão de uma aliança firmada entre Deus e Moisés. Era uma aliança condicional, o povo precisava obedecer aquilo que Deus havia determinado para estar debaixo da bênção de Deus. Vimos também a nova aliança que foi prometida lá em Jeremias, né? Deus promete uma nova aliança, onde Deus faria no coração do homem, dando ao homem inclusive um coração de carne. E essa aliança, ela ecoa o que Deus havia prometido lá desde Abraão, né? Feito uma promessa, dito algo, e essa promessa então requeria daqueles que vão ser salvos, a fé no que Deus prometeu. Então a gente viu de forma muito microscópica. A partir de hoje, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos sair do pontinho aqui, ó. Então microscópico, imagine você olhando algo no microscópio, é um pontinho que você está vendo lá, bem minúsculo, né? Examinando em detalhes. Agora nós iremos examinar de uma forma mais ampla. Então, a gente tratou a aliança primeiramente em cada uma delas, né? Tratando uma por uma, né? E agora nós iremos tratar ela como um grande todo. Só a título de curiosidade, isso aqui, meus irmãos, a gente chama lá no seminário de teologia bíblica. Por que teologia bíblica, pastor? Porque a gente examina cada um dos aspectozinhos do que aconteceu em cada personagem e tudo mais, né? Abraão, Noé, Adão e tal. Essa parte maior aqui a gente chama de teologia sistemática. Então, o que é que nós iremos aprender? Nós iremos agora olhar para as alianças, não mais dentro da teologia bíblica. Até aqui o livro trata, até o capítulo 5, trata sobre teologia bíblica, examinando lá cada personagem, onde aconteceu, como aconteceu cada uma delas. Agora nós iremos entender de uma forma mais ampla. Observe que o nome aqui, sistemática, lembra o quê? Lembra sistema, né? Lembra sistema. Se você tem, por exemplo, no seu carro, você tem um sistema de arrefecimento do carro. Eu sei que alguns de vocês talvez não compreendam, mas o sistema de arrefecimento é a parte que não permite que o carro tenha um superaquecimento. Então tem água lá dentro, né, e essa água fica girando dentro do motor para que o motor não esquente acima do que ele pode suportar e acaba se fundindo ou derretendo. Então há todo um sistema, de maneira que há várias partes nesse sistema que fazem o quê? Que se unem para que o resultado seja obtido. Então um sistema tem o quê? Nós temos várias partes, onde existe ali uma ligação, onde se um estiver danificado, danifica todo o sistema, não é assim que acontece? Se você, por exemplo, tem todo o sistema perfeito, mas você não coloca lá água, né, o sistema vai ser danificado. Ou se de repente lá a cebolinha, né, não funcionar direito, o que é que vai acontecer? Vai começar a acender a luz lá do painel do carro, dizendo, olha, procure cuidar disso aqui, senão o seu motor vai derreter. Por quê? Por conta de uma pecinha minúscula que vai danificar todo o sistema.
Então, quando a gente fala de teologia sistemática, nós estamos falando de quê? De todo um sistema que nós olhamos nas Escrituras e que existe uma consistência. Por quê? Porque cada partezinha desse sistema vai estar ligado. Então, quando a gente estuda a questão das alianças, nós vamos ver que existe uma ligação entre elas. Que o que foi feito na eternidade está ligado com o que foi feito aqui na criação, que está ligado com o que foi feito através da graça. E dentro disso aqui, dentro desse pano de fundo, há uma série de implicações. Vamos pensar aqui numa coisa bem simples: oração. A gente ora, a gente se volta a Deus, a gente clama ao Senhor, a gente agradece ao Senhor, mas a maneira correta de orar, né, conforme a Bíblia nos ensina, também precisa ser compreendido dentro desse sistema aqui. Porque quando a gente ora, o que é que a gente faz? Jesus nos ensina a orar primeiramente reverenciando a Deus e dizendo a Deus: santificado seja o teu nome, se dirigindo a Deus como acima de todas as coisas. Oramos também pedindo a Ele o pão nosso de cada dia, né, o pão sobre a nossa mesa, o livramento do mal, e as Escrituras nos ensinam a fazer isso em nome de Jesus. Por que a gente não ora sem pedir em nome de Jesus? Por que a gente simplesmente não se dirige a Deus e diz: Senhor, me dê isso, eu preciso disso, eu quero isso, e está tudo resolvido? Eu oro em nome de Jesus e eu me relaciono com Deus. Por quê? Porque algumas coisas eu entendo antes. Primeiramente, eu entendo que o meu relacionamento com Deus, eu me relaciono com Deus não é porque eu posso fazer isso, mas porque Cristo Jesus me proporcionou agora estar nesse relacionamento com o Pai. De maneira que quando eu estou diante de Deus orando, eu estou fazendo o quê? Eu estou pedindo o que Cristo Jesus pediria ao Pai. E Jesus nos diz algo maravilhoso. Ele diz que se você orar e você crê que você já recebeu, você já recebe ali abençoado, você já é abençoado pelo Pai. É um exercício que às vezes a gente esquece de fazer, né? Eu costumo fazer muito esse tipo de oração quando eu estou assim, para resolver alguma coisa, conversar alguma coisa com alguém, ou pedir a Deus alguma capacitação para a minha vida. Às vezes sabedoria, né, domínio próprio, paciência. Então, quando eu oro a Deus: Senhor, me dá domínio próprio, me dá domínio próprio. E eu oro com a fé de que eu já recebi isso, né? Então, a partir daquele momento, eu passo a experimentar a bênção do Senhor, né? Às vezes, a gente vai pregar e pede: Senhor, me dá iluminação do Teu Espírito, né? Se você ora a Deus e você crê que você já recebeu isso, você confia de que você já recebeu, pode fazer isso para você ver a bênção do Senhor na sua vida. Deus lhe abençoa. Deus lhe abençoa. Agora, pastor, eu estou orando para Deus me dar um carro novo. Eu já creio que eu recebi. Não é isso que a promessa não é essa. A promessa é você orar e orar pedindo a Deus o que Cristo pediria para si, para a sua vida. Então, você ora ao Senhor, crendo que já recebeu, e Deus vai te capacitar para você ser aquilo que você pediu a Ele em Cristo Jesus. Mas assim, observe, eu oro a Deus, me dirijo a Deus, eu tenho acesso a Deus, por mim mesmo eu não tenho condições de ter acesso a Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. O pecado me fulminaria diante de Deus, mas em Cristo Jesus eu tenho acesso ao Pai. E aí eu percebo que isso é o quê? É uma graça do Senhor que me permite entrar numa relação com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desde a eternidade me deu essa graça em Cristo Jesus para que eu possa manter um relacionamento com Ele. Então perceba como existem ligações aqui, né? Em tudo isso. As obras têm alguma ligação com a graça? Tudo a ver. Não tem como a gente pregar o Evangelho sem antes a gente entender a incapacidade que as obras geram em nós. Nós somos incapazes, em Adão lá que pecou, nós somos incapazes de entrar na graça, de receber a graça de Deus. Então, as obras, elas têm ligação para a gente entender também a graça do Senhor. Então, hoje nós falaremos aqui de forma sistemática, entendendo essa relação que existe entre uma coisa e outra. Tá bom? Ok? Vocês entenderam direitinho isso? Me explica, Eliana, aí. O que é essa teologia sistemática? Diga com suas palavras, sei que foi que você entendeu.
Pode baixar a máscara. Toda vez que você pensar em teologia sistemática, você vai pensar como aquele sistema hidráulico da sua casa. Não tem lá uma encanação na sua casa? Então, lá na frente da sua casa tem um registro, né? Que vai contar água. Se tiver um vazamento naquele registro, lá do seu registro lá, vai sair água lá na torneira da cozinha? Por que que não vai sair? Porque existe um sistema ligado ali, várias peças ligadas umas às outras, que vai fazer com que a água saia lá na frente. Então, a gente chama, lá na sua casa, esse sistema aí, isso aí, de um sistema hidráulico. Então, um sistema é uma série de peças que estão interconectadas e que fazem sentido para que a coisa funcione. Então, quando a gente fala de teologia sistemática, a gente está falando desse sistema onde as várias peças estão ligadas doutrinariamente, né? Cada doutrina está ligada uma à outra, para que a gente entenda aquilo que Deus está comunicando para nós, aquilo que Deus está falando para nós através da Bíblia. Tá certo? Então, a teologia sistemática é entender a revelação de Deus dentro de um sistema onde as várias partes se relacionam umas com as outras. Pastor, você pediu um negócio desse para mim agora, né? Eu entendo, Eliana, não foi brincadeira, não se preocupe não, mas você vai entender. Deu para entender agora? Lembrou do sistema hidráulico, teologia sistemática, várias partes, e tudo uma coisa ligada com a outra. Tá ok? Deus é soberano? É ou não é? Né? O que significa isso? Deus, Senhor sobre todas as coisas. Tudo está no controle dele. Não cai uma folha da árvore se ele assim não determinar e dizer caia, porque ele está no controle de tudo, né? Não é assim que acontece? Mas onde é que entra a questão da nossa responsabilidade? Se tudo está no controle dele. Se eu quiser me jogar ali na rua, a culpa é minha ou é de Deus? É de quem? É minha? E vocês não acabaram de dizer que Deus é soberano? Eu quis, certo, mas ele é soberano ou não é? Então, e como é que eu quero me jogar e eu vou lá e me jogo e a culpa é minha se ele é Senhor sobre todas as coisas? Como é? Ele permite, então a culpa é dele, né? A culpa é dele, ele permitiu, então a culpa é dele. Eu não tenho culpa de nada. Não é justo que ele me lance no inferno, porque se ele permitiu, ele quem está no controle de tudo. Você está entendendo a contradição que acontece quando a gente não tem um sistema estabelecido? A gente começa a perceber que tem algumas coisas, doutrinariamente falando, que entram em choque com outras coisas. Ou seja, a gente acabou de falar da minha responsabilidade e da responsabilidade de vocês, e falamos da soberania de Deus. São duas verdades. A Bíblia fala que o homem tem responsabilidade. Tem ou não tem? Tem, senão ele não vai para o inferno. Né? E a Bíblia fala que Deus é soberano sobre todas as coisas. É ou não é? Como é que a gente concilia essas duas coisas? Como é que a gente faz para conciliar essas duas coisas? De maneira que Deus permaneça santo, bom, justo, perfeito, e o homem continue responsável, né, pelas suas obras, por aquilo que faz. Então, quando a gente pensa em teologia sistemática, a gente pensa nessa série de afirmações que a gente faz, que às vezes a gente acha que não é assim. Quer ver um exemplo prático que é totalmente contraditório? Sabe aquela pessoa que ora e diz assim: Senhor, eu não aceito que as coisas sejam assim. O que é que ele está dizendo? Senhor, eu não aceito, tu não tem condições de ser soberano, de fazer a tua vontade. Tu vai fazer apenas o que eu quero, e eu não aceito que as coisas sejam assim. Existe uma contradição aí na doutrina? Existe ou não existe? Existe. Existe. Ou Deus é soberano, ou o ser humano é quem é Senhor sobre Deus e diz como é que Deus deve agir. Faz feito aquele santo lá, que tem um santo casamenteiro, né, o Santo Antônio, que aí as pessoas solteiras, quando não recebiam alguém para casar, e pegavam o santo, mergulhava ele de cabeça para baixo num copo com água, né, e deixava lá: olha, agora você só sai daí quando você me der uma parceira. E aí deixava o coitado do sangue mergulhado lá. Tem gente que pensa
que o relacionamento com Deus é assim. Não vai dar não? Tá bom. Eu não aceito. Então, há um choque doutrinário. O que é que acontece? Sistematicamente, aqui usando esse termo dentro da teologia, para vocês se acostumarem mesmo, que é bom que a gente se acostume com essas terminologias da teologia. Então, o sistema de uma pessoa dessa está problemático, é problemático. O Deus dela não é um Deus soberano, é outro Deus, um Deus que ela inventou, um Deus que ela acha que é daquela maneira, mas não o Deus das Escrituras. Então, esse estudo hoje, ele tem esse propósito da gente poder entender esse relacionamento aí que existe entre as várias alianças da Bíblia. Tá ok, meus irmãos? Diga. Muito bem, eu também não, até hoje eu não entendi. A irmã Eliane está dizendo aqui, irmãos, que ainda não entendeu essa história de se jogar na frente do carro e Deus soberano. Essas são duas doutrinas que a gente chama de doutrinas paralelas. Por quê? Porque elas estão nas Escrituras, todas as duas, tanto do Deus soberano, como da responsabilidade do homem. Só que o que é que vai acontecer? Duas linhas paralelas, né? Então aqui nós temos a doutrina A e nós temos a doutrina B. Elas, aqui nessa existência, elas não se encontram. Elas não se encontram por quê? Porque a gente não consegue entender como Deus pode continuar sendo bom e nós sermos responsáveis pelas nossas escolhas quando de repente tomamos uma decisão que é ruim, que é pecaminosa. Então a gente considera duas doutrinas paralelas. Ah, pastor, que a gente nunca vai entender, talvez, e alguns teólogos, eu concordo também assim, talvez lá na eternidade, certo? O que é que vai acontecer? Elas vão fazer isso aqui, ó. Então, lá na eternidade, aqui nessa história, na história, a gente não vai entender não. Se você tentar entender, como é que pode? Tem algumas coisas que, pare e pense. O indivíduo, servo do Senhor, fiel ao Senhor, vem para a igreja, abençoa os irmãos, gosta de ajudar os irmãos, aí de repente é pego com câncer, está em estado terminal, está para morrer, e você pergunta, poxa, por que Deus não livrou ele? Aí está lá um bandido, cara ruim, já matou gente, vive para fazer o mal, o cara não tem uma doença, não tem uma dor de cabeça. Aí você pergunta, como é que a gente entende a bondade de Deus em tudo isso aí, né? Então, existe coisas aqui que para nós são grandes mistérios. Agora, com relação à vontade, aqui imagina a vontade do homem e a vontade soberana de Deus, na história a gente não pode compreender, mas na eternidade, eu vou estar juntamente com Eliane lá na primeira bancada, perguntando, Senhor, como é que acontecia isso? Como é que o Senhor nos explica isso? Porque era um mistério grande para a gente. Era um mistério grande para a gente entender como é que Deus, soberano e bom em tudo que faz, né, permite escolhas nossas, escolhas que a gente sabe que somos responsáveis por elas, e que no final Deus vai pedir conta das nossas escolhas. E Ele vai continuar sendo soberano sobre todas as coisas. Então, a gente tem que ter paciência até chegar lá na eternidade, viu, Eliana? Eu coloquei isso para vocês perceberem a tensão que é, mas é uma questão que doutrinariamente a gente fica em suspenso. Sim. Uhum. 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 Isso. Certo. Aham. Ótimo. Você acabou de dizer, aconteceu tá? Sabe o que é uma fatalidade? É um evento que a gente não tem como controlar, né? A gente está falando aqui de algo que a gente pode controlar. Aham. Aham. Isso. Aham. A senhora acabou de dizer uma expressão, vontade permissiva de Deus. Detalhe, de quem é a vontade que permitiu que aquilo acontecesse? Então, veja o problema lógico que é. Em última instância,
A vontade não é de quem se jogou, a vontade é de quem permitiu que ele se jogasse. Então de quem é a responsabilidade do indivíduo que entrou debaixo do carro? Você está entendendo? Eu não estou aqui explicando isso, não. Eu só estou levantando para vocês todos os problemas que existem quando nós pensamos em Deus e pensamos biblicamente dentro de um sistema, quando pensamos de forma sistemática. Há coisas na Bíblia que a gente não vai entender, não, e tem que ter humildade. Tem que ter humildade para dizer, eu não consigo. Agora, na eternidade, quando tivermos com o nosso Deus, aí a história vai ser outra. A gente vai ver onde é que as pontas se unem, se ligam, e a gente vai dizer, Senhor, como é que podia? Porque às vezes o indivíduo não é que ele está doente, ele tem um problema mental, ele quer. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil e nesses últimos dias agora de pandemia, o número de suicídios, irmãos, é absurdo. Agora sim, a mídia não publica, por quê? Porque não é bom publicar. Segundo estudos, a publicação de números causa um efeito de incentivo àqueles que estão ali na beira do precipício para tomar uma decisão de tirar a sua própria vida. Então, o indivíduo simplesmente ele chega num estado depressivo e deprimido de uma tal maneira que ele acha que a solução para a vida dele é tirar a vida, dele, que acabar a vida dele. Então, ele toma a decisão de tirar a vida de forma responsável por a vida dele. Ele diz, eu não quero mais viver, vou tirar a minha vida. Então, nem sempre acontece de ser um indivíduo que ele está lá, que ele não tem um juízo no lugar, ele quer tirar. Agora, tudo isso aqui, aí entra num outro assunto bastante delicado, que é a questão do suicídio. Quem se suicida vai para o céu ou vai para o inferno? Não existe essa passagem na Bíblia, não. O que a gente não pode esquecer é uma coisa, eu não vou entrar nesse assunto, porque não é o assunto da nossa história, mas a gente pode tratar em outro momento. O suicídio é algo terrível? Mas a salvação não é por obras. Entendam bem isso. A salvação é por graça. Não é pelo que o indivíduo faz, é pela graça que Deus deu a ele. Então, um indivíduo cristão que entra num quadro depressivo tal, e ele tira a vida dele, ele pode estar no céu? Pode. Não estou dizendo que ele está, ele pode. Por quê? Porque é graça. A salvação é graça. Não é nem pelo mal que eu faço, nem pelo mal que eu deixo de fazer. É porque Deus nos alcançou pelo seu favor imerecido. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao julgar uma situação dessa em que o indivíduo comete suicídio. Porque há crentes cristãos, pastores, que no estado de depressão tal, cometeram suicídio. E a gente não pode olhar para um homem desse que no estado, por uma razão até fisiológica, às vezes a depressão não só é uma questão psicológica, pode ser uma questão fisiológica do seu corpo, ele é levado a uma depressão e a ver como uma saída no fim do túnel para a vida dele, tirar a própria vida, certo? Então, eu estou aqui colocando isso, mas sei de todas as implicações, sei também dos preconceitos que há, por uma formação de que, mas o indivíduo tomou uma decisão dele, a vida é de Deus e tal. A gente faz coisas tão piores, às vezes até, aqui na Terra, mas, Cláudia, resolva a questão aí. Também, é verdade, Cláudia, muito bem lembrado. Sim, é verdade. Muito bem lembrado, viu? Olha, irmã do céu, pode falar abertamente aqui. Não, fale para a gente, para todo mundo. Você vai falando para o Gesso, fale para todo mundo. Não existe, minha irmã, esse texto. Não existe esse texto na Bíblia, não. Correto. Não existe esse texto na Bíblia. A minha irmã leu em outra Bíblia aí. Pode procurar, não existe.
Aham. Uhum. Uhum. Aham. Exatamente, é verdade, correto. Muito, exatamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes da irmã julgar, entenda o que é que está envolvido no julgamento de alguém que vai para o inferno. Se alguém tem que ir para o céu, tem que ir para o céu, como é que ele faz para entrar no céu? Me diga aí. O que é que ele faz? O que é que ele precisa fazer? Ele não tem que fazer mais alguma coisa, não? Só crê em Jesus. É ou não é? Tem outro caminho, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus. Há uma outra maneira de entrar no céu? Não. Mas e por que que o indivíduo vai para o inferno porque tomou uma decisão dessa? De tirar a própria vida no estado de desespero. Porque a gente acha que no fundo, ele vai para o céu porque ele precisa fazer algumas coisas aqui, né? Ele precisa fazer algumas coisas para Jesus não é suficiente. O que eu estou dizendo aqui, entendam bem, meus irmãos, não me entendam mal. Eu não estou dizendo aqui que todo suicida vai para o céu. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou também dizendo aqui que todos os fatores que levam alguém ao suicídio não tem nada a ver com pecado. Tem. Tem muita gente que comete suicídio porque por pecado mesmo cometido antes e vai descer de cabeça para baixo para o inferno pelos pecados, pela abominação que ele fez em relação a Deus, em não querer Jesus, em negar Jesus sobre a sua vida. Mas existe também aqueles que foram salvos, redimidos, regenerados, e por uma situação tão difícil de depressão e de outros fatores, ele chega a um ponto tal na sua vida que ele acha que é a saída para aquele momento, por uma fraqueza sua. Não estou dizendo que ele comete suicídio movido pelo Espírito Santo, suicídio por uma fraqueza, como todos nós temos uma fraqueza no dia, ou você nunca cometeu pecado. Tem um dia que você está fraco, tem dia que você, poxa, fez aquilo, caramba, não deveria ter feito. Está lá o suicídio, naquele dia toma a decisão de tirar a própria vida. Mas ele crê em Jesus. E aí ele chega diante do Pai, e o Pai o vê e diz: meu filho, naquela fraqueza que você teve ao tirar a sua vida, Jesus sofreu por ela na cruz do Calvário. Venha para a minha direita, entre, você está comigo no reino dos céus. Então, assim, é essa situação. Então, não estou dizendo aqui que todo mundo que comete suicídio vai para o céu, mesmo crente que comete suicídio vai para o céu. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há casos e casos, mas que a salvação é sempre uma graça de Deus. Nunca será por obras. Sejam obras boas, sejam obras ruins, nunca será. Senão, tchau, para que evangelho? Para que graça? Precisa disso, né? Então, irmãos, é isso aí, tá bom? Estou dizendo isso para a gente perceber as tensões que existem, né? Há tensões que a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Eu conversava com uma pessoa esses dias agora, esses dias, faz um tempinho, a pessoa dizia para mim: pastor, quando eu estava no hospital, e eu estava sentindo uma dor, eu acho que até a Cláudia sentiu algo parecido, eu estava sentindo uma dor tão grande, eu nunca senti uma dor daquela na minha vida, que enquanto eu sentia aquela dor, eu pedia ao Pai, dizendo o seguinte: Deus, me leve. Se for para continuar assim, eu não quero viver mais, porque a dor, eu não suporto, a dor é enorme, não aguento viver essa dor. Então, era uma dor que só a pessoa sabia, ele sabia até onde poderia suportar. E você vê que há momentos na nossa vida, é porque a gente fala de forma muito confortável, a gente está tudo bem, não tem doença, mas irmãos, quando a dor chega, quando a gente está com aquilo, não é de uma horinha não, é para a vida toda. Aquilo ali, irmãos, lança você numa escuridão e numa situação difícil, que você tem que ter muita graça de Deus para suportar. Então, às vezes a vida, na sua sensibilidade, né, nos leva a uma situação de dor tão grande, às vezes não é uma dor física, é uma dor da alma, como é o caso da depressão, né? A dor da alma, o mundo já não tem sentido, a vida perde seu sabor, né? Por uma série de fatores, até mesmo a questão de hormônio, né? De hormônio pode levar você a uma situação dessa e você ficar no desespero, né? Não saber o que fazer, como fazer, qual o sentido da vida, qual a solução para esse vazio, essas trevas interiores. Então, meus irmãos, a gente tem que ter compaixão, e o nosso Deus é Deus compassivo, né, e sabe, conhece cada um de nós. E graças a Deus, porque a salvação é graça, né? Porque se não fosse por isso, irmãos, quem de nós poderíamos suportar, né, essa vida tão difícil que é? Diga, José.
Aham. Aham. Se jogado. Diga aí. Tragédia. Tragédia, né, meus irmãos? Tragédia. Não é a obra dele, né? Não é a obra dele. Não é a obra dele. Eu vejo que há muitas coisas envolvidas nisso. O indivíduo, a base do meu consolo, que a Bíblia nos dá, irmãos, é a graça de Deus. Sempre lembrem disso, Deus é gracioso. Um indivíduo desse, que mesmo que fez uma tragédia desse, deixou aqui a família dele em dores, os parentes, a igreja dele em dores, esse indivíduo, ele não entrou no céu, não foi pelo que ele fez. Foi pelo que Jesus fez por ele. E o fato dele ter tirado a própria vida dele, né, foi um pecado? Sim, pode ter sido um pecado de egoísmo, e querer solucionar o seu problema, tirando a sua vida, esquecendo que outros vão sofrer pelo que ele fez. Né? É um pecado? É, mas como a Cláudia lembrou muito bem, não é um pecado imperdoável. E Cristo Jesus sofreu por todos os nossos pecados, certo? Então, assim, é um caso bastante delicado, né? É um caso bastante delicado. Se a Bíblia dissesse, como a irmã falou, né, lá, os suicidas não entrarão no reino do céu, beleza, creríamos sem sombra de dúvidas assim. Mas a Bíblia não fala em momento nenhum sobre isso. Não há nenhum texto na Bíblia que fale sobre isso. É uma questão bem delicada, que a gente, a partir das deduções do que a Bíblia revela para nós, é que a gente chega a alguma compreensão, eu diria, confortável, mais ou menos confortável, né? Porque o suicídio nunca será confortável para entender essa situação. Tá bom? Amém? Pois vamos continuar? A gente começou logo no assunto aí já bastante complexo, né? Então vejamos aqui, meus irmãos, vamos começar entendendo as 3 alianças, né? E aí, basicamente, quais são as 3 grandes alianças? Nós temos aqui a aliança da redenção. Nós já vimos até aqui que essa aliança é feita na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles na eternidade, eles fazem essa aliança entre si. Quando vocês estiverem conversando com outras pessoas que não são aliancistas, reformados, eles vão dizer bem assim, mas eu não vejo, né, essa história na Bíblia, onde é que a gente vai ver essa história de aliança, principalmente a aliança da redenção? Esse termo é um termo que a gente cunha para entender o que aconteceu. A gente, de fato, não vai encontrar esse termo, aliança da redenção, na Bíblia. Nós não vamos encontrar esse termo. O que nós vamos encontrar são indícios, são evidências de que na eternidade houve esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que na história viesse a acontecer o que Deus decretou na eternidade. Então, assim, a gente fala da aliança da redenção para entender, compreender a doutrina, compreender o que aconteceu na eternidade. Mas esse termo não está lá na Bíblia. E aí você poderia dizer, pastor, se não está na Bíblia, então a gente não deve crer. Então você também deve fazer isso com a Trindade. Porque o termo Trindade não está na Bíblia, né? Tá? Você já encontrou esse termo Trindade na Bíblia? Não está. Mas você sabe que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então está lá a doutrina. Do mesmo jeito a gente entende aqui a questão da aliança da eternidade, semelhante à doutrina da Trindade, para a gente poder entender aí as relações. Na teologia reformada, irmãos, as alianças, elas são pensadas a partir do que a gente chama de um cabeça federativo, né? Um cabeça, vou colocar aqui, um cabeça federal. Deixa eu partir aqui de uma ilustração para a gente entender. Próximo ano a gente está votando, né? Será ano de eleição, a gente vai votar para a presidência e também para os deputados, não é isso? Próximo ano, correto? Então, o que é que nós estamos fazendo? No nosso sistema democrático, aqui no nosso sistema político,
a gente escolhe um representante, uma pessoa que vai nos representar lá nos poderes, no executivo, né? No executivo e no legislativo. Então, essas pessoas que nós vamos eleger para lá, eles são o quê? Eles são um representante nosso. De maneira que uma decisão que ele toma terá implicações em quem? Em toda a sociedade, né? A gente não pode desconsiderar a questão da política, porque se você dizer eu não desconsidero, a sua decisão vai voltar para você, porque quem vai estar lá vai refletir em você. Vai refletir em você nas decisões que vão tomar. Então, quando a gente escolhe alguém para nos representar lá, essa pessoa se torna para nós o quê? Um líder. E nós chamamos de um líder federal. Federal por quê? Porque as decisões dele vai afetar todo o país, toda a sociedade que ele representa. Então, Deus, ele se relaciona conosco, a aliança, né, a aliança feita com Deus, ela começa com o que nós chamamos de um cabeça federal. E aqui vem a perguntinha que não quer calar. Quem era esse cabeça federal? Quem era este cabeça que Deus fez aliança inicialmente e as decisões dele teve implicação em toda a humanidade? Quem é esse? Vamos lá, digam aí. Adão, muito bem. A teóloga Eliane. Adão era o cabeça federal. E a gente precisa lembrar disso, ter isso em mente, porque na teologia reformada, nossa teologia, a gente considera bastante as decisões de Adão e como essas decisões de Adão repercutiram no decorrer de toda a humanidade. De maneira que se Adão não tivesse caído, a humanidade não teria caído. Adão caiu, a humanidade caiu, toda a humanidade caiu, porque Deus assim o estabeleceu como o cabeça da humanidade. Uma vez eu conversava com alguém e dizia, mas se Adão pecou, o pecado é dele, né? O pecado é dele, o pecado não é meu, né? O que é que esse indivíduo está rasgando? Ele está dizendo, não existe essa história de cabeça federal, mas é o que a Bíblia nos mostra. Se você ler Romanos capítulo 5, a gente não vai ler devido ao tempo, Romanos capítulo 5, você vai ver o pecado entra no mundo e a morte entra no mundo através do pecado de quem? Do cabeça federal. Quem é esse cabeça? Adão. Adão pecou, todos os homens pecaram. Federal porque ele está lá representando o cabeça. É uma federal porque é federativo. Ele é um ser representativo de uma grande comunidade. Aí chama federal. Por exemplo, Polícia Federal é a polícia que policia todo o Brasil. Está entendendo? O presidente é o líder federal da nação. Por quê? Porque a decisão dele implica em todos os estados e todas as pessoas da nação. Então eu estou usando essa ilustração para a gente poder entender como Adão tinha essa representação. Tá certo? O cabeça, chamado cabeça federal. Mas o termo é esse mesmo, viu? O termo é esse mesmo, federal, para se referir a Adão. Exatamente, o pecado dele, exatamente. Todas as gerações, muito bem, irmã do céu. Exatamente, é o que ela acabou de falar mesmo. O pecado dele afetou, de maneira que o pecado, mas se ele tivesse permanecido na bênção, também teria afetado toda a descendência dele. As 3 alianças mais amplas que nós temos na Bíblia são essas: redenção, criação e graça, mais ampla porque vai abarcar todas as demais alianças. E aí, a aliança da redenção. Essa aliança ela é feita entre as pessoas da Trindade, como nós já falamos, mas será que é isso que a Bíblia mesmo ensina? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que é isso que a Bíblia ensina mesmo? Que houve essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo lá na eternidade? Eu queria ler com vocês algumas passagens. Primeiramente, vejamos aí o João 6,39, que foi o texto básico que lemos. João 6, versículo 39. Diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu queria que vocês observassem aí, se pudessem até frisar
na Bíblia de vocês, a primeira parte, que diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta. Observe aí que o filho se dirige ao pai e ele diz que o pai tem uma vontade, que ele está fazendo o quê? Que ele está obedecendo. Então o que é que nós percebemos aqui? Que o filho, nas escrituras, ele é sempre representado como alguém que recebeu uma vontade que precisa ser cumprida. Então, o pai, ele no relacionamento com o filho, ele diz qual é a vontade. Olha, eu quero que você vá, que você ali tome sobre si os pecados daqueles que crerão em você, morra e ressuscite ao terceiro dia. Então, Jesus entendia no seu ministério que havia recebido do pai a vontade dele. Mas é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a eternidade, diga. Sim. E se ele tivesse escolhido? Eu suponho que nós teríamos, né, sido destruídos, ou teríamos talvez sequer existido, né? Porque veja só, Deus continuaria sendo Deus se Ele não decidisse não nos salvar. Nada modificaria em Deus. Nada mudaria em Deus se Ele dissesse, nós não vamos salvar os seres humanos. Agora Deus decidiu, movido por si mesmo, porque o amor, né? Por amor Ele decidiu nos amar. Ele decidiu vir nos salvar, nos resgatar. Então se Ele tivesse, viu, irmã do céu, se Ele tivesse permanecido entre eles, Jesus dissesse, não, pai, nós não vamos ficar por aqui mesmo, deixa esses pecadores irem para a danação, sofrerem a condenação, Deus continuaria sendo Deus. Se Ele tivesse, no momento que Adão pecou, tivesse, digamos aqui de forma ilustrativa, apertado um botão lá da eternidade, destruído todo mundo, não teria mudado em nada em Deus. Ele continuaria sendo Deus, justo, bom, perfeito em tudo que faz. Mas por que Ele decide olhar para mim e para vocês e vir nos salvar? Porque é um grande mistério. É outra pergunta que eu vou fazer a Ele lá. Pai, o que é que tu vê em nós, que o Senhor se move com tão grande amor para se entregar em nosso favor, sofrer um sacrifício terrível, põe em xeque, em risco, a própria santidade, a própria justiça do Senhor, né? E por que o Senhor fez isso? E aí a gente talvez receba uma explicação, né, ali extraordinária. Com certeza, se Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar. Mas assim, nada modificaria em Deus se lá no conselho eterno, entre o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus tivesse dito, Pai, é melhor a gente não ir, e o pai tivesse dito, não, a gente não vai, então fica todo mundo aqui, vamos continuar, está tudo numa boa, deixa eles para lá. Eu acho que a gente aprende muito sobre o amor esse ato de envio, né? Então, quem é Wilson? Diga, Wilson. Porque Deus criou o homem, boa pergunta, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, tudo no fim é para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo agora, o fato do homem ter pecado, até o pecado do homem glorifica a Deus no sentido de ele ser honrado, ele mostrar toda a sua glória, justiça e santidade no fim de todas as coisas. Então, o pecado entra na história e Deus estava no controle disso, sim. Não existia um outro ser tão poderoso como Deus que coloca o pecado no mundo. O pecado entra na história, Deus estava no controle, sim. E eu tenho certeza, como Ele diz na sua palavra, que no fim Ele será glorificado, Ele será honrado. Ele será honrado até mesmo com aqueles que serão condenados ao inferno. Por quê? Porque eles negarão, eles não quererão a glória, e eles não pelo fato de rejeitarem a glória, sofrerão a danação por rejeitarem o amor de Deus que Deus lhes deu. Então Deus será glorificado. Eu acredito que o pecado, ele entra no mundo, e ele entra no mundo com o fim último de que Deus seja também glorificado através dele. Como Paulo vai dizer a alguns que alegavam, né? Se nós pecamos e a graça aumenta, então vamos pecar mais para que a graça seja maior. Romanos capítulo 7. Aí Paulo vai dizer, não pode ser assim. Por quê? Porque uma vez que você morreu para o pecado já não domina você. Então, o pecado, embora o pecado traga glória, né, a graça de Deus seja mais evidente, maior sobre as nossas vidas, né, que é o fim de tudo o que acontece, inclusive o pecado entra no mundo para que Deus seja glorificado,
Então a gente não pode estar envolvido em pecado como se, Deus me salvou, então vai aumentar a glória dele pecando mais. Eu não posso fazer isso, porque eu vou estar evidenciando de que nunca nasci de novo, que eu tenho ainda a natureza do velho homem, não do novo homem, né? Então, sim, sei. Aham, aham. Sim, sim. Sim, sim, com certeza. Aham, aham. Isso. Pois é. Aham. Pois é. Então veja só, voltando aqui para o texto, Jesus disse, né, no versículo 39, ele diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, a vontade. Observe aí que a gente começa a perceber algumas coisas, porque Jesus está falando aqui de um momento em que ele e o Pai passa a ele o quê? A vontade que ele deveria ser realizada. Agora veja comigo Efésios, capítulo 1, versículo 4. Veja que coisa interessante. Por favor, quem encontrou, pode ler. Efésios, capítulo 1, versículo 4. O que é que diz? Diz aí que Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo, né? E isso aconteceu onde? Antes da fundação? Antes da fundação do mundo, o que é que nós tínhamos? A eternidade. Então, antes da fundação do mundo, o Pai nos escolhe no Filho. Observe como está acontecendo aqui o quê? A comunicação entre as três pessoas. O Pai conversa com o Filho escuta do Pai. E diz mais a palavra do Senhor, que o Cordeiro que viria foi morto desde a eternidade. Veja o que diz agora, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Por favor, quem encontrou pode ler. Apocalipse 13, versículo 8, pode ler. O último livro da Bíblia. Por favor, pode ler, 13, 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação? Ou o Cordeiro não foi morto no Calvário, não? Não foi morto no Calvário. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Como é que é isso, pastor? Nos planos de Deus. Os planos de Deus. No conselho que aconteceu lá na eternidade, nesse conselho aqui, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Cordeiro já estava morto. Então, a gente vê esses indícios, essas evidências nas Escrituras, e afirmamos então que havia o quê? Uma aliança ali, um relacionamento, uma aliança entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Aí você diz, pastor, mas não existe na Bíblia nenhum nome aliança na eternidade. É verdade, não existe. Mas não podemos esquecer, além do fato de que algumas doutrinas que nós cremos não terem esse nome, como é o caso da Trindade, que nós citamos aqui, além disso, as alianças que nós encontramos na Bíblia, e já vimos isso anteriormente, elas tomam várias formas. Lembra que Pedro falou aqui sobre a concessão real? O que era a concessão real? Era uma aliança feita com o poderoso e os seus vassalos, mas era uma aliança só da parte de quem? De Deus. Não era uma aliança de sucerania, que já era outro tipo de aliança. Então, na Bíblia nós encontramos também várias formas, estilos diferentes de Deus firmar essa aliança. O que nos leva a acreditar, sim, que existia ali, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa aliança eterna. E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos a aliança da redenção. Tudo bem, foi feito na eternidade. Mas essa aliança feita na eternidade, ela não fica só na eternidade. Ela vem para onde? Ela vem para a história.
né? Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a história. Então, a partir do momento que essa aliança ela começa, ela tem o seu desenvolvimento, né? Ela deslancha na história da humanidade, ela entra na história e ela entra pela a chamada aliança da criação, a aliança das obras. Essa aliança das obras aqui, irmãos, até hoje ela continua evidente. Por quê? Porque os homens, mesmo que nunca tenham vindo à igreja, eles continuam achando que para agradar a Deus eles precisam fazer alguma coisa. Então, quando o homem ele acha que ele precisa fazer alguma coisa, dar uma esmola, cuidar mais do outro, fazer isso ou aquilo outro, para ser justificado diante de Deus, aceito por Deus, ele está dentro da aliança das obras. E aí, meus irmãos, a aliança feita entre Deus e o chamado vice-rei, quem era o vice-rei? Quem era o vice-rei da criação? Quem era? Adão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem, assim como Deus, né, que é Senhor sobre toda a criação, o homem possa cuidar, administrar, ser mordomo da criação que não pertence ao homem, pertence a Deus primeiramente. Então, Deus estabelece o que aqui? Deus estabelece um vice-rei. Vice-rei por quê? Porque o rei primeiro, o maior, é Deus. E o segundo é o homem, que é posto sobre a criação. Quando Deus então coloca esse homem sobre a criação, o que é que ele faz? Ele estabelece uma aliança. Nesse caso aí, o que é que acontece? O homem, ele poderia, através das obras, esse vice-rei aqui, poderia, através das obras, obedecer tudo aquilo que o Pai determinou. E aí, quando nós olhamos lá para o Gênesis, o que é que nós encontramos lá? Nós encontramos Deus, então, se relacionando com esse vice-rei aqui, que vale lembrar, né? Esse vice-rei também era o quê? Era o cabeça federal, né? Ou seja, é aquele que representaria toda a humanidade em tudo que ele viesse a fazer. Seja obedecendo a Deus, seja desobedecendo a Deus, ele traria consequências sobre todos aqueles que ele representava. Então, o vice-rei, ele poderia sim se obedecer a Deus perfeitamente. Antes que o pecado entre no mundo, quando Deus disse, olha, ao homem, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres morrerás. O que é que Deus está dizendo ao homem? Deus está dando ali ao homem uma ordem, uma estipulação, que se o homem viesse a comer aquele fruto e desobedecer a Deus, ele sofreria as consequências. Mas se ele não comesse, ele seria abençoado. Ele seria abençoado. Então nós temos no capítulo 1 ao capítulo 3 ali de Gênesis, nós temos essa relação dentro da aliança das obras. Até aqui, vendo daqui para cima, existe graça em algum momento aqui, meus irmãos? Não, não existe, porque não há necessidade. Porque o relacionamento com Deus era por meio das obras. Então Adão e Eva poderiam obedecer a Deus perfeitamente, não havia necessidade da graça. Mas aí o que é que acontece? O homem então peca, né? O pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo, a partir de agora aparece o quê? A graça. Então a graça entra na história depois que o homem comete o pecado. Porque depois que o homem peca, ninguém é capaz de conviver com Deus baseado nas obras. Agora um fato curioso. Vocês já perceberam que o homem comum, natural, ele pode ser de qualquer religião. Ele pode ter qualquer religião, ele pode ser até um ateu. Mas ele acredita que para se relacionar com esse ser superior, que ele acredita, né, é preciso ele fazer uma série de coisas. É preciso subir a escada de joelho. É preciso cumprir um rito aqui, outro ali. É preciso ser bom no que faz. É preciso dar esmola ao pobre. Não que isso seja ruim, isso é muito bom e a gente precisa fazer. Mas não é uma relação de eu faço para receber algo em troca. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz, se você faz alguma coisa, trabalha para receber algo da parte de Deus, então Deus se torna seu devedor. Não é assim que acontece? Não é assim, Josélia? Tem lá seus professores, estão trabalhando lá um mês. Eles estão trabalhando, no final do mês eles querem receber o dinheiro deles. Por quê? Porque eles
se esforçaram, porque eles têm mérito para receber aquilo ali. Se eles têm mérito para receber aquilo ali, você se torna devedor deles, porque eles passaram um mês trabalhando para você. Então, se você acha que num relacionamento, se alguém acha que num relacionamento com Deus, Deus vai abençoar por meio das obras, ele faz de Deus o quê? Um devedor. E Deus deve algo a alguém? Deus deve algo a alguém? Deus não deve nada a ninguém. Os homens é que são devedores dele. Então, o homem natural, que ainda está na criação, lá em Adão, né? Em Adão, ele continua pensando assim. Pastor, tem crente na igreja que pensa assim? Tem, irmãos. Um bocado de gente crente que não entendeu a graça, está aqui em Adão ainda, tentando se relacionar com Deus por meio de obras. E aí a diversidade que a gente encontra de coisas para tentar estabelecer esse relacionamento: sal grosso, roça ungida, copo com água, né? 7 dias de oração, não sei das quantas, que vai fazer a mão de Deus se mover. Coisas desse tipo, irmãos, que coloca você num relacionamento não de graça, mas de obras mesmo. Você faz confiante naquilo ali, que aquilo ali vai de alguma forma deixar você quite diante do Senhor. Na verdade, todas essas obras aqui, elas substituem, né, quando o homem confia em si mesmo para a sua salvação, substituem quem? Substituem Jesus, né? Então, essas obras aqui, elas substituem Jesus na vida do homem que não conhece a Deus. E isso aqui que eu estou falando é a essência, é o cerne de todo o evangelho que a gente prega, meus irmãos. Tudo, o evangelho que a gente prega a homens pecadores que estão lá achando que estão caminhando no caminho certo, né? Confiantes nas suas obras, não confiantes em Jesus. E aí entra então o quê? A graça de Deus. E aí a graça, como nós já vimos, a nova aliança que é firmada entre Deus e os homens, né? E aí Deus nos abençoa através de Cristo Jesus. Tem outras coisas que a gente vê lá no livro, irmãos, que eu não vou tratar aqui, mas vocês vão ver lá no livro o Paul Orton tratando sobre as várias características de uma aliança firmada lá no Gênesis com Adão, né? Porque lá também não aparece esse termo aliança, não aparece esse termo. Você não vai encontrar aliança da criação, também você não vai encontrar, mas você vai encontrar todas as evidências, as estipulações, sanções, o prólogo histórico, vai estar tudo lá, né, no próprio evento que está se desenrolando na história. E aí, para a gente finalizar, a aliança da graça. A aliança da graça é recebida por meio de Cristo Jesus. Uma vez que Jesus é o nosso cabeça, a justiça de Cristo Jesus, ela é imputada, ela é depositada na nossa conta a partir do momento que nós cremos, né? Por favor, alguém leia João 17, versículo 19. Pode ler, por favor. João, Evangelho de João 17, versículo 19. Que texto maravilhoso. A favor deles, eu me santifico para que eles sejam santificados. O que é que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo: olha, a minha vida, a minha santificação é a santificação de todo aquele que crê. Isso aí nos dá evidências do que nós chamamos de a doutrina da imputação, que é quando, uma vez que cremos, a santidade de Jesus ela é posta em nós, na nossa vida, e o nosso relacionamento com Deus passa a ser agora baseado no que Jesus fez por nós. Irmãos, assim sendo, uma vez que a aliança, né, ela está baseada na lei, nas obras, é comum ouvirmos as pessoas dizendo o seguinte: faça isso e você viverá. É assim? Seja bonzinho e Deus vai te abençoar com a vida eterna. Faça isso bem corretinho, você vai para o céu. Não faça, você também vai para o inferno. Mas quando nós entramos numa relação com Deus, baseada na promessa, na graça de Deus, como é que nós dizemos? Nós dizemos assim: viva e faça isto, né? Viva para Deus, esteja vivo num relacionamento com Deus e as obras virão. As obras virão como consequência do relacionamento que temos com Deus através de Cristo Jesus. Meus irmãos, o chamado proto-evangelho já apontava, né, para essa obra graciosa de Cristo Jesus. Lá em Gênesis,
capítulo 3, versículo de número 15. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Diz o que lá? Que viria aquele, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente ferroaria, morderia ali o seu calcanhar, já apontando para o que iria acontecer mais à frente em Cristo Jesus. Meus irmãos, as bênçãos da aliança da graça estão para além das bênçãos temporais. E aí eu queria encerrar com essa leitura desse texto, Hebreus 11, versículo 10. Por favor, leia. E percebam que as bênçãos, todas as bênçãos da aliança firmada na graça, não se resumem a bênçãos no tempo, nessa existência, na história, mas se prolongam para a eternidade, conforme as Escrituras aqui nos diz. Por favor, Hebreus 11, versículo 10. Portanto, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Interessante, né? Deus faz a promessa a Abraão. Aí você poderia dizer, olhando para Abraão, frustrou, porque Abraão não herdou nenhuma cidade, Abraão sequer chegou a Canaã, na terra prometida. Então frustrou, Deus falhou, Deus não cumpriu. Alguém poderia dizer isso. Mas por que Deus não falhou? Por que Deus não falhou com a promessa com Abraão? Por quê, irmãos? Eu quero ouvir vocês. Calma, de um por um. Por que a promessa feita a Abraão não falhou? Ou falhou? E se falhou, que Deus é esse que diz as coisas e não faz? E aí, Alisson? Falhou? Diga. Ótimo. Certo, é o que a Bíblia diz, mas por que Abraão não estava em Canaã? Por que Abraão não foi para a terra lá? Porque quando Deus disse a ele, com 2 anos depois, Abraão não entrou em Canaã e conquistou e está lá, estabeleceu a terra, a cidade que ele estabeleceu. E aí, Jéssica, diga para nós aí, por quê? Frustrou ou não frustrou? Foi na trave. Também, né? Porque na promessa incluía a descendência que seria grande. Mas sabe por que Deus não frustrou? Porque as bênçãos que Deus prometeu a Abraão não eram apenas temporais e históricas, eram eternas. A cidade que Deus promete a Abraão, como o texto aqui nos diz, não é uma cidade aqui dessa existência, não é Jerusalém dessa terra, é a Jerusalém celestial. Então Abraão, espiritualmente, pela promessa que recebeu do Senhor, já herdou a cidade celestial que Deus assim deu. E herdou como? Pela fé. Que é isso que aqui em Hebreus capítulo 11 você vai encontrar. Então Deus não frustrou a sua aliança com Abraão, ele cumpriu a sua aliança com Abraão, cumpriu apontando para a cidade que está fundamentada por ele, que vem do céu, né? A cidade alicerçada por ele, que ele é o arquiteto e construtor. Jerusalém, e o templo de Jerusalém era o quê? Era uma maquete do que Deus tem no céu para nós. É uma maquete. Então, que tinha lá aquele templo, tudo aquilo ali é só uma maquete do que haverá no céu, na eternidade, com o nosso Deus. Amém? Isso, obteve. Exatamente, obteve a promessa. O que Deus prometeu, Abraão conquistou pela fé, exatamente. Muito bem, é isso aí. Ok, meus irmãos? Vamos encerrar fazendo nosso exercíciozinho aí, bem rapidinho, vamos lá? Peguem aí. Depois que eu termino a aula, é uma riscadeira aqui, que eu não sei se vocês entendem alguma coisa, mas eu espero que sim, tá bom? Vamos lá, para a gente encerrar. Primeira questão. A partir do que vimos na aula, as 3 grandes alianças da Bíblia são: letra A, aliança da promessa, aliança das obras, aliança da redenção, correto? Correto? Letra B, aliança da redenção, aliança da criação, aliança da graça. Letra C, aliança da criação, aliança da promessa, aliança do Sinai? Não, a letra B.
Cuidado aí com essa casca de banana aí. A aliança da promessa é uma aliança que está subentendida onde? Aqui, ó, dentro da aliança da graça. Certo? Porque quando Deus promete a Abraão, Deus já promete debaixo da graça. Tá bom? A aliança da redenção, eternidade, a aliança da criação, quando entra na história, o pecado do homem, e a aliança da graça, a manifestação de Cristo Jesus. Entendeu, Eliane? Tu tinha entendido ou eu compreendi errado? Não tinha entendido. Entendeu agora, né? Qualquer dúvida, pergunte. Vamos lá. Como é chamado o representante da raça humana com quem Deus estabeleceu a sua aliança no Gênesis e em Cristo? Observe bem. No Gênesis, quem é no Gênesis? O primeiro Adão. Né? O primeiro Adão que era o cabeça representativo lá no início. E Cristo é o segundo Adão. Né? Então, como é que era chamado esse primeiro Adão e esse segundo Adão? Cabeça federal, cabeça grande, cabeça messiânico. Cabeça grande não era, né? É o cabeça federal. Observe que nós vimos aqui agora o quê? 2 cabeças, né? Nós tínhamos lá o cabeça federal lá em Adão e nós tínhamos o cabeça federal em quem? Em Cristo. Assim como o primeiro Adão representava toda a humanidade que caiu com ele, o segundo Adão também representa toda a humanidade que crê nele para a salvação. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, o cabeça representativo lá, o cabeça federal. Terceiro, à luz da redenção, Cristo foi sacrificado. Letra A, só depois do povo ser liberto do Egito. Letra B, no Calvário. Letra C, antes da fundação do mundo. Letra C, todo mundo concorda? A resposta está exata. Né? Exatamente, antes da fundação do mundo. É por isso que nós falamos da nossa eleição. A eleição não acontece na história. A eleição não tem a sua origem na história. A eleição tem a sua origem na eternidade. Porque Deus escolhe os seus eleitos lá antes da fundação do mundo. Tá bom? Vamos lá, quarto. Agora, diante do que estudamos, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Afirmar a aliança da redenção é mostrar que o que Jesus realizou para a nossa salvação é o plano eterno que Deus decretou para nós. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeira, né? Muito bem. Por que ela é verdadeira? Porque lá na aliança da redenção, ó, prestem atenção aqui, na aliança da redenção é que é organizado, que é feita a aliança para a salvação. Então, na história, o que acontece é o que foi planejado na eternidade. Tá bom? Letra B. A aliança da redenção não se desenrola na história humana, apenas na eternidade. Por que está falso? Mas se desenrola na história. Tem origem na eternidade, mas se desenrola na história. Então, essa daí está falsa, não é isso? Então, VF. Letra C. A Igreja Católica concorda com a aliança da criação ensinada pelos reformados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Por que você acha que é verdadeira? Eis aí, prestem muita atenção, viu? Essa daqui é falsa. Os católicos, apostólicos, romanos, eles não concordam com a aliança da criação. E por que eles não concordam com a aliança da criação? Porque para um católico romano, o homem ainda pode se relacionar com Deus na base das obras. Então, o pecado não foi um pecado que gerou ali uma corrupção completa da humanidade. Foi um pecado apenas de Adão, mas os homens, eles podem se relacionar com Deus. Exatamente. E não existe, a graça deles não é como a gente entende, o favor de Deus em nossa direção. A graça para eles é uma graça para que o indivíduo, pelas suas obras, possa alcançar a salvação em Deus.
Então eles não concordam com a aliança da criação, como nós aqui ensinamos para vocês, tá bom? E aí você percebe como o evangelho é completamente destoado a partir do momento que eles deixam de acreditar na aliança das obras. Porque aí o homem torna-se, Adão torna-se culpado apenas pelo pecado dele e não como representante, cabeça federal, né? Letra D. A aliança da criação pressupõe um servo humano justo e santo, totalmente capaz de cumprir as estipulações da lei de Deus? Falso. Tem certeza? Vamos? Por que é verdadeiro ou por que é falso? E aí? Quando Deus criou o homem aqui, na criação, Deus criou o homem capaz de cumprir ou não cumprir o que ele estipulou? Exatamente, verdadeiro. Mas aí quando o pecado entra no mundo, o homem se torna incapaz de cumprir a lei e aí o pecado, né, toma conta e o homem precisa da graça de Deus, tá bom? Então, no caso, como é que fica aí? Vocês que preencheram, não preencher aqui, fica o quê? VFFV, não é isso? VFFV, ok. Para a gente encerrar, a partir do que foi ensinado sobre a aliança da graça, é correto dizer sobre a salvação: obedeça à lei e você viverá para Deus. Letra B, viva para Deus e você cumprirá a lei. Letra C, você não precisa da lei, entenda a Cristo e você viverá para Deus. Todo mundo concorda com B? Sério? É sério? Todo mundo concorda com B? Pessoal, estejam seguros, é a letra B. É a letra B mesmo. Por que a letra B? Veja só. Quando a gente diz, letra A, obedeça a lei e você virá para Deus, o que é isso? É catolicismo. Obedeça, faça as coisas boazinhas que você vai entrar no céu. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina o quê? Viva para Deus, em Cristo Jesus, e as obras virão. As obras são evidências de salvação, as obras não salvam, as obras só evidenciam que eu estou com salvação. Então é a letra B. A letra C não faz sentido. Você não precisa da lei, certo? Entenda Cristo, você viverá para Deus. Eu preciso sim obedecer à lei, mas como evidência de que já sou salvo em Cristo Jesus. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Muitas? Não, né? Vai ter. Se Deus quiser ainda, a gente vai ter ainda. Eu queria pedir ao nosso irmão Wilson que tirasse a oferta nessa manhã.